Que a bênção de Deus alcance você agora, aí do outro lado da tela, trazendo paz no peito, luz na mente e proteção no seu caminho. Seja muito bem-vindo ao canal Segredos de Vidas Passadas. E já no começo eu vou te entregar a informação mais importante de tudo isso. Existem momentos em que a espiritualidade se manifesta de forma tão clara, tão objetiva, que até quem tenta explicar tudo apenas com lógica acaba ficando sem palavras. E uma das manifestações mais marcantes, relatadas por quem trabalha diariamente com a morte, é quando a energia de alguém parece responder ao respeito, como se a própria despedida tivesse força para tocar o ambiente, atravessar o ar, mexer com quem está presente e deixar testemunhas. Agora, antes de continuar, eu te peço uma coisa bem simples. Se essa conversa te interessa, se você sente que existe algo além do que os olhos veem, já se inscreve aqui no Segredos de Vidas Passadas e curte esse vídeo, porque isso ajuda muito o canal a chegar em mais pessoas que também estão buscando entender esses sinais, essas experiências e essas memórias que a vida não explica com facilidade. O que você vai ouvir aqui é a base de um relato de alguém que trabalha dentro de laboratório, com procedimentos técnicos, com rotina pesada, com corpo, com documento, com causa de morte, com EP, com protocolo. Ou seja, não é alguém que está ali para inventar clima, nem para transformar tudo em fantasia. Pelo contrário, a pessoa descreve que dentro do laboratório não existe religião, existe técnica. E ainda assim, mesmo quando a técnica manda você agir com frieza e foco, existe algo que muita gente sente e poucos têm coragem de admitir em voz alta. A morte carrega uma energia diferente. Não é necessariamente medo. Não é filme de terror. É um peso no ar, uma mudança de atmosfera, como se o lugar ficasse mais denso, mais silencioso por dentro, e às vezes, como se alguma presença pedisse respeito. Essa profissional conta que sempre foi sensível. Algumas pessoas percebem mais, outras percebem menos. E ela aprendeu, do jeito mais difícil, a seguir a própria intuição. Não uma intuição qualquer, mas aquela percepção que nasce quando você já viu muita coisa, quando você já passou por situações que ninguém queria passar, e quando você entende que existe uma fronteira delicada entre o mundo material e o que a gente chama de espiritualidade. Ela diz algo muito importante. Nem tudo dá para contar. Há experiências que ela guarda para si, porque existem coisas que são íntimas demais, profundas demais, e que nem sempre o mundo está pronto para ouvir. Só que há episódios que ela conta com tranquilidade, principalmente quando tem alunos presentes, porque aí não é a palavra dela contra o mundo. Existem testemunhas. Não porque ela precise provar alguma coisa, mas porque quando mais de uma pessoa sente o mesmo impacto, a história ganha corpo, ganha realidade, ganha aquele peso de verdade que não depende de crença. E entre essas histórias, a que mais marcou e que mais pedem para ela contar é a de uma mãe de santo que chegou para procedimento. A cena começa do jeito que sempre começa. Uma funerária chega com o corpo e um documento de óbito. Antes de abrir a urna, ela confere todas as informações. Isso não é só formalidade. É segurança. É respeito. É método. Ela precisa saber a causa da morte, para se proteger, para preparar o ambiente, para usar os equipamentos certos. Ou seja, ali, primeiro vem a responsabilidade, depois qualquer sensação. Mas quando ela pega a roupa trazida pela funerária, ela percebe que não é uma roupa comum. É uma roupa de umbanda, de centro, de alguém que viveu uma religião de raiz, de fundamento. E na hora ela pergunta, ela é do centro? A confirmação vem, sim, era mãe de santo. E é aí que o ponto mais delicado aparece. Porque em muitas tradições afro-brasileiras, o procedimento de tanatopraxia não é aceito. Existe uma visão sagrada sobre o corpo, sobre o sangue, sobre o retorno à terra. Para esses caminhos, mexer nesse ciclo pode ser uma violação do fundamento. E isso cria conflito com o mundo moderno, com funerária, com hospital, com burocracia, com pessoas que não entendem o significado espiritual de certas escolhas. E nesse momento, antes de qualquer discussão, ela sente algo. Ela olha para o corpo e decide, não vamos fazer tanato nela. Não por medo. Não por espetáculo. Por intuição e respeito. Ela orienta. Coloquem na mesa, deem um banho, lavem o cabelo, passem um creme, arrumem com carinho. Uma preparação simples, digna, humana. Como se ela dissesse sem dizer. Aqui, a gente vai cuidar. Não vai invadir. E olha como a vida trabalha com sincronicidade. Pouco tempo depois, a campainha toca. E quem aparece no portão não é alguém pedindo informação educadamente. São dois homens fortes, com postura de confronto, como quem veio pronto para a briga. E quando ela abre, a pergunta é direta:
quase agressiva. Quem é você? Aquela pergunta, naquelas circunstâncias, não é só qual seu nome. É quem manda aqui, quem fez isso, quem vai pagar se tiver errado. E ela sente o peso do que poderia ter acontecido se ela tivesse seguido um protocolo padrão sem ouvir a própria intuição. Eles dizem que trouxeram a avó para ali e que falaram que iam tirar o sangue dela. E aí vem a ameaça clara. Se fizerem isso, vai ter consequência. Só que ela, com calma, responde: não tirou nada. Não fez o procedimento. Só higienizou e preparou com cuidado, como era certo. E nesse instante, o clima muda. Porque a ameaça nasce do medo de desrespeito. Quando o respeito é confirmado, a violência perde o alimento. Ela explica que também é da religião. E isso é importante, porque não é alguém falando de fora. É alguém que entende o fundamento por dentro. Ela explica que ali não era lugar de impor nada, e que ela viu a roupa, entendeu o contexto e decidiu agir com reverência. E o rapaz abaixa a guarda. Não porque ficou manso, mas porque sentiu que ali havia dignidade, e dignidade acalma até quem chega pronto para a guerra. A conversa se aprofunda. Eles contam que estão tristes porque o cemitério não queria permitir o ritual de despedida. E aqui tem outro ponto muito forte. O luto não é só choro. O luto também é rito. O rito dá forma ao adeus. O rito organiza a dor. E quando uma família não consegue se despedir conforme sua fé, a dor fica sem chão, vira revolta. Então ela oferece algo que muda tudo. Disponibiliza uma sala para que faça um ritual discreto, respeitoso, sem barulho, sem confusão, mas com verdade. As irmãs são chamadas. Chegam abaladas. A avó é colocada na urna com cuidado. Perguntam detalhes que só quem vive essas tradições entende, como a forma de fechar a boca, como preparar para o velório, como manter o respeito ao costume. Tudo é feito com atenção. Só que havia um problema físico. Um carro no caminho, e o caixão não passava. Precisava levantar. E eles levantam, chamando o nome dela, chorando, dizendo palavras de amor, num daqueles momentos em que o ambiente inteiro parece prender a respiração. E é aqui que o sobrenatural aparece do jeito mais simples e mais assustador. Não estava ventando. E no instante exato em que eles erguem a urna e chamam por ela, uma ventania atravessa a clínica. Entra e sai como se fosse uma passagem, como se fosse um recado. As alunas encostam na parede, paralisadas. A profissional sente aquilo e não encontra explicação técnica. Foi um vento que veio com intenção, na hora certa, e foi embora. Não continuou. Não virou o clima do tempo. Foi acontecimento. E então alguém diz algo que muda o sentido da cena para quem tem fé. Ela é de Yansan. Yansan passou ventando para te agradecer. É uma interpretação religiosa, sim. Mas o ponto aqui não é você acreditar ou não no nome que deram ao fenômeno. O ponto é, algo aconteceu diante de várias pessoas. E aconteceu no exato momento do rito, do chamado, do amor pronunciado em voz alta. E isso, para quem vive o cotidiano da morte, vira uma marca para sempre. Porque depois disso, muita coisa muda por dentro. A pessoa passa a perceber que existem despedidas que não acabam quando o corpo sai do laboratório. Existem despedidas que deixam um rastro no ar. E talvez você esteja pensando agora, mas isso prova alguma coisa. Prova, no mínimo, que a vida é maior do que nosso controle. Prova que respeito tem peso. Prova que o invisível, às vezes, encontra um jeito de ser percebido. E prova que, no fundo, o que as leis morais ensinam também serve aqui: justiça, amor e caridade não são teoria. São práticas que mudam ambientes, acalmam corações e, quem sabe, fazem até o vento atravessar um lugar fechado. Me diz uma coisa nos comentários. Você já viveu alguma experiência em que parecia que o ambiente respondeu a um momento de fé, despedida ou emoção forte? E se você conhece alguém que duvida de tudo, mas gosta de ouvir relatos reais, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, porque às vezes uma história abre uma porta que a discussão nunca abriu. Que Deus siga te guardando, te dando discernimento e serenidade enquanto você ouve, porque esse tipo de relato mexe com a gente por dentro, mesmo quando a gente tenta manter o coração quieto. E tem uma camada ainda mais profunda nessa história, que muita gente passa batido. Não é só sobre um vento ou um acontecimento estranho. É sobre o que acontece quando o ser humano respeita o sagrado do outro, e como essa postura muda tudo, inclusive o clima do lugar e o rumo do dia. A profissional deixa claro que, no laboratório, o trabalho é técnico. Ela não fica o tempo todo vivendo religião, como ela mesma diz. Existe a José da fé e existe a José do procedimento, da segurança, do protocolo, do app, do documento.
Isso é importante porque desmonta aquela ideia de que foi impressão de quem já acredita. Não. Ela está dizendo: eu sigo regras, eu avalio o óbito, eu cuido de risco biológico, eu não entro em estado místico toda hora. E justamente por isso, quando algo fora do padrão acontece, aquilo se destaca como um ponto luminoso no meio da rotina. E aí entra uma coisa que quase ninguém comenta com coragem: a energia da morte não é sempre igual. Tem dia em que a equipe sente uma espécie de peso que parece só cansaço. Tem dia em que é só a realidade dura da vida. Mas existem dias em que o ambiente muda de um jeito específico, como se a própria atmosfera ficasse mais grossa, mais carregada, mais silenciosa. Algumas pessoas sentem isso como arrepio, outras como ansiedade, outras como um desconforto no peito. E há quem não sinta nada. E tudo bem. Sensibilidade varia. Só que, quando várias pessoas reagem ao mesmo tempo, a coisa ganha outra proporção. Não é mais uma impressão individual. É um fenômeno coletivo. E o que faz um fenômeno desses acontecer? Essa é a pergunta que, no fundo, a história provoca. Porque repare, não foi quando ela viu a roupa. Não foi quando o corpo chegou. Não foi quando ela abriu a urna. O ápice acontece no momento em que os familiares estão ali, falando o nome da falecida, chamando por ela com emoção, trazendo para o ambiente aquela vibração de despedida com fundamento. É como se o ritual, mesmo simples, abrisse uma frequência diferente no ar. E não precisa ser barulhento, nem assustador. Às vezes é só a intenção. A intenção, quando é real, parece ter peso. E tem um detalhe que vale ouro para entender o tamanho do que aconteceu. Ela diz que, se tivesse feito o procedimento completo, teria arrumado um problema sério. E isso não é exagero. Imagina a situação. Uma família que considera aquilo uma profanação, 2 homens chegando em estado de proteção e fúria, alunos presentes, clínica cheia, tensão social, risco de agressão, risco de confusão. A intuição dela não evitou só um desconforto espiritual. Evitou uma explosão humana. E aí a gente começa a entender uma coisa. Muitas vezes, quando o espiritual se manifesta, ele não vem para dar show. Ele vem para proteger, orientar, impedir um mal maior. O vento, nesse caso, pode ser interpretado como agradecimento. Mas o que veio antes do vento foi uma decisão moral: respeito. E é aqui que essa história conversa com o que a gente discute nos Segredos de Vidas Passadas sobre leis morais e caminho da felicidade. Porque o respeito ao sagrado do outro, mesmo que você não pratique, é uma forma de caridade. É justiça. É amor. É liberdade. E quando essas leis aparecem na prática, a vida flui melhor. O conflito diminui. A dor encontra um lugar mais digno. E até a revolta, quando encontra acolhimento, se transforma em gratidão. O neto, por exemplo, poderia ter ficado com raiva dela por contar o caso em público. Ela mesma relata que sentiu um gelo quando recebeu um áudio dele, com medo de ser repreendida. Só que o que veio foi o contrário. Um agradecimento pelo respeito com que ela narra e pela forma como ela tratou a avó. Esse detalhe é precioso porque mostra que não se trata de usar a história como espetáculo. Trata-se de preservar a dignidade de quem partiu e de quem ficou. E quando existe dignidade, até uma memória dolorida vira testemunho de algo maior. E sabe o que isso ensina para qualquer pessoa, mesmo que nunca vá pisar num laboratório? Ensina que a espiritualidade não começa do lado de lá. Ela começa aqui, no jeito que a gente trata o outro. Tem gente que espera ver um sinal para acreditar. Mas o primeiro sinal é sempre moral. Como você age quando ninguém está te vendo? Como você cuida do que é sagrado para alguém? Como você se posiciona diante da dor alheia? Porque muitas ocorrências que parecem sobrenaturais acontecem depois que alguém faz a escolha certa, no meio de uma situação difícil. Como se a vida dissesse: você escolheu o caminho do respeito, então o caminho se abre. E se você reparar, o ritual em si foi simples. Nada de exagero. Nada de tumulto. Sem fogueira, sem barulho, sem confusão. Um espaço cedido, uma família chorando, um fundamento sendo cumprido com serenidade, um corpo sendo tratado com carinho. Isso mostra que o sagrado não precisa de palco. O sagrado precisa de verdade. E quando existe verdade, até um corredor comum pode virar cenário de algo inesquecível. Agora, eu quero te perguntar algo direto. Você acredita que a energia de um ambiente pode mudar por causa de uma emoção coletiva, de um luto, de uma despedida, de uma oração silenciosa? Escreve nos comentários qual foi a situação mais forte que você já viveu nesse sentido, porque eu leio tudo e essas experiências ajudam muita gente que acha que está ficando doida por sentir coisas que não sabe explicar.
E se você conhece alguém que está vivendo luto e precisa ouvir algo com respeito e sensibilidade, manda esse vídeo para essa pessoa, porque às vezes uma história colhe mais do que 1000 conselhos. Que essa conversa continue chegando até você como um cuidado, não como medo. Porque quanto mais a gente aprofunda, mais fica claro que essa história não é sobre susto, nem sobre espetáculo, mas sobre consciência. E existe um ponto que ainda não foi dito com toda a clareza necessária. Quem convive diariamente com a morte passa a perceber que o pós-vida não começa depois do último suspiro. Ele começa no clima que fica, no silêncio que se instala, nas reações das pessoas e, principalmente, na forma como aquele momento é conduzido. A profissional deixa escapar algo muito revelador quando diz que, depois daquele dia, muita coisa mudou. Ela não explica exatamente o que, mas quem já passou por experiências profundas sabe que certas vivências reorganizam a gente por dentro. Não é que a pessoa saia acreditando mais ou menos. É como se ela passasse a respeitar ainda mais aquilo que não controla. A morte, quando tratada só como rotina, endurece. Mas quando ela se cruza com o sagrado, ela ensina. E o ensinamento nem sempre vem em palavras. Às vezes vem em sensação, em memória, em um vento que atravessa e some. E aqui vale tocar num assunto delicado, mas necessário: o preconceito espiritual. Muitas pessoas torcem o nariz quando ouvem falar de Umbanda, Candomblé ou qualquer religião que não seja a delas. Existe julgamento, desinformação e até medo. Só que naquele dia, dentro daquele laboratório, o que se viu não foi religião X contra religião Y. Foi uma tradição sendo respeitada. Foi um fundamento sendo preservado. Foi alguém entendendo que o corpo não era apenas matéria, mas também história, identidade, missão cumprida. E quando você respeita isso, você não está aderindo à crença do outro. Você está honrando a humanidade dele. E isso explica por que a reação dos familiares muda tão rápido. Eles chegam tensos, armados emocionalmente, prontos para defender a memória da avó. E saem gratos, aliviados, acolhidos. A dor não desaparece, mas a revolta sim. E quando a revolta some, o ambiente muda. O peso diminui. A violência se dissolve. Isso não é misticismo. Isso é psicologia humana misturada com espiritualidade prática. E quem trabalha com morte aprende cedo que o que mais gera conflitos não é o óbito em si, mas o desrespeito à forma como aquela morte é tratada. E o vento, de novo, não precisa ser visto como prova. Ele pode ser entendido como símbolo. Um símbolo de passagem. Um símbolo de fechamento de ciclo. Um símbolo de algo que se movimentou para que aquela despedida acontecesse em paz. Muitas tradições falam do ar como elemento de transição, de mensagem, de movimento. E mesmo quem não acredita nisso consegue admitir uma coisa: foi no mínimo estranho. E o estranho, quando aparece em momentos de carga emocional intensa, costuma marcar a memória para sempre. Os alunos, por exemplo, não esqueceram. Ela não esqueceu. E quem ouve essa história dificilmente esquece. Porque todo mundo, em algum nível, já sentiu algo parecido. Talvez não o vento. Mas um arrepio. Um silêncio pesado. Uma sensação de presença. Um sonho vívido depois de uma despedida. Um sinal inesperado. A diferença é que a maioria das pessoas engole isso e finge que não aconteceu, com medo de julgamento. Quem trabalha em ambientes assim acaba aprendendo a nomear essas coisas com mais naturalidade, sem romantizar, sem negar. E aqui entra um ponto que conversa muito com o nome do canal Segredos de Vidas Passadas. Será que essas manifestações não têm relação com vínculos que continuam além do corpo? Será que despedidas feitas com respeito não facilitam esse desligamento? Será que quando existe conflito, raiva ou profanação, o ambiente não fica mais pesado exatamente porque algo ficou mal resolvido? O Espiritismo, por exemplo, fala muito sobre isso. Outras tradições também. Mas mesmo fora de qualquer doutrina, faz sentido pensar que emoções fortes deixam marcas. Marcas energéticas, psicológicas, simbólicas. E talvez o maior ensinamento dessa história seja esse: não é preciso acreditar em tudo para respeitar tudo. A profissional não impôs a fé dela. Ela não fez ritual. Ela não invocou nada. Ela apenas ouviu a intuição, respeitou o fundamento alheio e criou um espaço seguro para a despedida acontecer. O resto veio como consequência. E isso vale para a vida inteira. Quantas vezes a gente cria conflito desnecessário por não respeitar o tempo, a dor ou a crença do outro? Quantas vezes a gente endurece quando poderia acolher? Se você está acompanhando até aqui e esse conteúdo está fazendo sentido para você, aproveita agora para dar uma olhada se você já está inscrito no canal Segredos de Vidas Passadas. Muita gente assiste, comenta, volta,
mas acaba esquecendo de se inscrever e ativar as notificações. Isso faz diferença para que você receba os próximos vídeos e para que o canal continue trazendo histórias profundas como essa. E eu quero saber de você. Você acha que experiências assim acontecem apenas com quem acredita, ou elas podem acontecer com qualquer pessoa, independentemente de religião? Escreve nos comentários o que você pensa, porque essa troca de ideias enriquece muito quem lê depois. E se esse vídeo te fez refletir, curte e compartilha com alguém que gosta de temas espirituais tratados com respeito e seriedade. Que essa história continue te alcançando como um convite à reflexão, não como uma imposição de crença. Porque existe algo ainda mais profundo aqui, que costuma passar despercebido. O que realmente transforma uma experiência em algo marcante não é o fenômeno em si, mas o estado interior de quem presencia. E naquele dia, dentro daquele espaço técnico e racional, todos estavam emocionalmente abertos. Havia dor, despedida, respeito, verdade. E quando esses elementos se encontram, o que acontece deixa de ser apenas um evento e passa a ser um divisor interno. A profissional deixa claro que não tenta convencer ninguém. Ela mesma afirma que cada um tem o direito de acreditar ou não. E isso é essencial. A espiritualidade saudável não força a adesão. Ela apenas se manifesta, e quem quiser, interpreta. Quem não quiser, segue adiante. Só que negar a existência de algo além da matéria, depois de viver certas situações, exige mais esforço do que aceitar. Porque não se trata de fé herdada, mas de vivência direta. E vivência não se apaga com argumentos. Depois desse episódio, ela passa a perceber ainda mais a diferença entre mortes em paz e mortes em conflito. Algumas despedidas são silenciosas, quase leves, mesmo no meio da tristeza. Outras deixam o ambiente pesado, carregado, como se algo estivesse fora do lugar. E isso não depende da idade, da causa da morte ou da religião. Depende muito mais de como aquela vida foi encerrada, de como o corpo foi tratado, de como a história foi orada. É como se o fechamento do ciclo precisasse de um mínimo de harmonia para não deixar resíduos emocionais no espaço. E aqui entra um detalhe importante. Quando ela diz que não é possível contar tudo, isso não é mistério forçado. É limite. Quem trabalha com morte aprende que existem experiências que não são para palco, nem para curiosidade alheia. Existem coisas que pertencem à intimidade da alma de quem viveu. E respeitar esse limite também é uma lei moral. Nem tudo precisa ser explicado, exibido ou transformado em narrativa. Algumas vivências existem apenas para ensinar quem passou por elas. O episódio da Mãe de Santo, no entanto, se tornou público justamente porque ele carrega uma mensagem coletiva. Não é sobre aquela religião específica. É sobre o encontro entre mundos diferentes que escolheram não se atacar. A técnica não esmagou o sagrado. O sagrado não desorganizou a técnica. Cada coisa ocupou seu lugar. E quando isso acontece, a vida flui com menos dor. Isso é raro. E talvez por isso tenha sido tão impactante. E se você observar bem, ninguém ali saiu ganhando algo material. Não houve vantagem financeira, não houve promoção, não houve aplauso. O que houve foi alívio. Alívio para a família, alívio para os alunos, alívio para quem conduziu o processo. E esse alívio é uma forma de felicidade silenciosa, daquelas que não aparecem em redes sociais, mas que sustentam a consciência. É a sensação de que, apesar da morte, algo foi feito do jeito certo. E isso conversa diretamente com algo que quase ninguém quer ouvir. A felicidade não está em evitar a dor, mas em atravessá-la com dignidade. A morte dói. O luto dói. A despedida dói. Mas quando existe respeito, a dor não vira trauma. Ela vira memória triste. Sim, mas limpa. Sem revolta. Sem culpa. Sem peso excessivo. E essa limpeza emocional parece ter reflexo até no ambiente físico, como se o espaço também respirasse melhor depois. Talvez por isso o vento tenha sido tão simbólico. O vento limpa, move, leva embora o que estava parado. E mesmo que alguém diga foi coincidência, a coincidência aconteceu no momento exato em que precisava acontecer. E isso, por si só, já basta para marcar quem estava ali. Porque coincidências raramente escolhem momentos tão precisos quando não há um significado envolvido. E agora eu te faço uma pergunta que vai além dessa história. Você acha que estamos preparados, como sociedade, para lidar com a morte de forma mais humana? Ou será que a pressa, a burocracia e o medo fizeram a gente perder a sensibilidade diante do fim da vida? Escreve nos comentários o que você sente quando pensa nisso, porque essas respostas dizem muito sobre como cada um de nós encara a própria existência. E se esse vídeo está te ajudando a refletir, deixa seu like e compartilha com alguém que costuma evitar esse tema, mas que talvez esteja precisando ouvir algo assim.
Que essa parte chegue até você como um sopro de lucidez, porque agora a reflexão fica ainda mais íntima. Existe algo que quem nunca esteve perto da morte dificilmente percebe. Ela não assusta apenas pelo fim, mas pelo espelho que ela coloca diante de nós. Quando alguém morre, principalmente em situações carregadas de significado espiritual, a pergunta silenciosa que fica no ar é sempre a mesma. E se fosse comigo? Como gostaria de ser tratado? Como gostaria de ser lembrado? A profissional conta essa história não como alguém que busca validação, mas como alguém que foi atravessada por uma experiência que reorganizou valores. Depois daquele dia, segundo ela, muita coisa mudou. Não no sentido místico exagerado, mas no modo de olhar para o trabalho, para as pessoas e para os limites entre o visível e o invisível. Ela passa a ter ainda mais cuidado com a forma como toca um corpo, como fala com uma família, como conduz uma despedida. Porque quando você entende que aquele momento pode ser sagrado para alguém, você não age mais no automático. Você age com presença. E presença é algo raro hoje em dia. A gente faz tudo correndo. Corre para nascer, corre para viver, corre para morrer. E quando chega a morte, muitas vezes ela vira só mais um protocolo. Um número. Um horário. Um papel para assinar. Só que histórias como essa lembram que cada corpo carrega uma trajetória inteira, crenças, afetos, promessas, dores e aprendizados. E quando alguém respeita isso, mesmo sem pertencer à mesma fé, algo se harmoniza. É como se o ambiente reconhecesse aquela postura. E talvez por isso a espiritualidade se manifeste mais em ambientes de morte do que em ambientes de conforto. Porque ali as máscaras caem. Ali ninguém está performando. Ali o ego não sustenta discurso bonito. Só fica o essencial. E o essencial, quando é verdadeiro, parece dialogar com algo maior. Não importa o nome que você dê. Deus, energia, consciência, universo, plano espiritual. O nome muda. A experiência não. A própria reação dos alunos mostra isso. Pessoas jovens, em formação, acostumadas a estudar técnica, ciência, anatomia, de repente se veem encostadas na parede, em silêncio, sentindo algo que não estava no manual. E aquilo vira aprendizado também. Não está na apostila, mas fica na memória. Ensina que nem tudo se mede, nem tudo se pesa, nem tudo se explica. E isso não diminui a ciência. Pelo contrário, humaniza. E existe um ponto muito bonito nessa história. Ninguém tentou dominar o momento. Ninguém tentou provar nada. Não houve disputa entre razão e fé. Houve convivência. E talvez essa seja uma das maiores lições espirituais que uma história como essa oferece. A espiritualidade verdadeira não precisa vencer debates. Ela se manifesta no respeito, na ética, na sensibilidade. E quando isso acontece, até quem não acredita sente algo diferente. E é por isso que esse relato continua vivo, sendo pedido em podcasts, sendo lembrado por alunos, sendo agradecido por familiares. Porque ele não fala de medo. Ele fala de cuidado. Não fala de castigo. Fala de consequência. Não fala de imposição religiosa. Fala de escuta. E isso toca pessoas de todas as crenças, porque todo ser humano entende o valor de ser tratado com dignidade no momento mais frágil da existência. Talvez você esteja ouvindo isso agora e lembrando de alguém que partiu. Talvez tenha ficado algo mal resolvido. Talvez você não tenha podido se despedir como gostaria. E se for esse o caso, saiba que o respeito e a intenção também atravessam o tempo. A espiritualidade não obedece relógio. Pensar com amor, falar com verdade, lembrar com gratidão também são formas de rito. Nem todo adeus precisa acontecer fisicamente para ser válido. E se essa reflexão fez sentido para você, escreve nos comentários o que essa história despertou aí dentro. Pode ser uma lembrança, uma pergunta, um sentimento. Às vezes, quando a gente coloca em palavras, algo se organiza por dentro. E se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguém que está lidando com perdas ou questionamentos sobre a vida e a morte, compartilha esse vídeo. Você não imagina o alcance que uma história contada com respeito pode ter. Que essa última parte te alcance como um fechamento sereno, daqueles que não encerram o assunto, mas acalmam o coração. Porque no fim das contas, essa história não pede que você acredite em algo específico. Ela pede apenas que você observe. Observe como o respeito muda ambientes. Observe como a dor, quando acolhida, não se transforma em violência. Observe como certas experiências deixam marcas que não precisam de explicação para serem verdadeiras. A profissional termina esse relato dizendo algo simples, mas poderoso. Existem pessoas que não acreditam em nada disso, e tudo bem. Cada um tem o direito de negar, de duvidar, de explicar como quiser.
O que ela não consegue mais fazer é fingir que não existe algo além. Porque quando você vive situações assim, dentro da morte, no pós-morte, no momento exato da despedida, negar passa a ser uma escolha ativa, não uma ausência de informação. E isso muda tudo. Muda a forma como você trabalha. Muda a forma como você fala. Muda a forma como você vive. O mais impressionante é que o episódio não gerou medo. Não houve pânico. Não houve correria. Houve silêncio. Houve respeito. Houve um instante em que todos entenderam, sem combinar, que algo havia passado por ali. E esse algo não deixou destruição. Deixou aprendizado. Deixou consciência. Deixou a sensação de que, quando a gente faz o que é certo, mesmo em situações difíceis, a vida responde de alguma forma. E talvez esse seja o maior segredo que histórias como essa revelam. A espiritualidade não está nos fenômenos, mas na postura. O vento só foi vento porque antes houve ética. Antes houve escuta. Antes houve intuição respeitada. Antes houve alguém que decidiu não agir no automático. E isso serve para tudo. Para o trabalho, para a família, para os relacionamentos, para os conflitos que a gente enfrenta todos os dias. Quantas vezes a gente ignora a intuição por pressa, por medo ou por orgulho? Quantas vezes a gente poderia evitar uma dor maior se parasse um segundo para ouvir aquele aviso silencioso que vem de dentro? O nome do canal é Segredos de Vidas Passadas, mas talvez o maior segredo seja esse. Não são só as vidas passadas que deixam marcas. A forma como a gente lida com a morte no presente molda a consciência que vamos levar adiante. Cada gesto conta. Cada escolha pesa. Cada respeito oferecido constrói algo invisível, mas duradouro. E quando alguém parte sentindo-se honrado, amado e reconhecido, o ambiente inteiro parece respirar melhor. Essa história não termina no laboratório. Ela continua em quem ouviu, em quem presenciou, em quem foi transformado por ela. Continua em você, agora, que chegou até aqui. Talvez você nunca veja um vento atravessar um lugar fechado. Mas você vai ter oportunidades de respeitar, acolher, escutar e escolher o caminho mais humano. E essas escolhas, mesmo silenciosas, também são manifestações do espiritual. Se você chegou até o final, eu te convido a escrever nos comentários o que ficou ecoando dentro de você depois dessa história. Não precisa ser algo elaborado. Às vezes uma frase simples já diz tudo. E se esse conteúdo tocou você de alguma forma, deixa seu like e compartilha com alguém que gosta de refletir sobre a vida, a morte e tudo aquilo que existe entre uma coisa e outra. E confere se você está inscrito nos Segredos de Vidas Passadas, porque novos relatos, reflexões e histórias profundas continuam chegando por aqui, sempre com respeito, sensibilidade e verdade.